Olá, turma, tudo bem? Ao longo dessa semana, nós falaremos sobre o teatro e a linguagem teatral. Você sabe para que serve o teatro? Né? Por que ele existe? Qual é a função dele? Será que a função do teatro é apenas causar riso em nós, nos divertir? Então, o teatro ele era considerado um ritual sagrado, né? Essa arte de você poder representar, né, que é o teatro, portanto, é muito antigo. Aí a gente pode dizer que é tão antigo quanto o próprio homem. Alguns estudiosos dizem que não se chega a um consenso a respeito desse surgimento do teatro, quando é que ele surge, né? E as ideias dele, portanto, são bem diferentes. Então, essa expressão de sentimentos, né, bem como essa comunicação, ela pode ter sido, portanto, assim, o start, né, a mola propulsora para que o teatro ele pudesse surgir. Então, assim, para a gente poder compreender e entender um pouco mais, né, sobre essa função, sobre essa utilidade do teatro dentro da nossa vida, a gente, portanto, vai fazer uma pequena visita a alguns momentos da história, verificando, né, essas diferentes funções, né, que foram atribuídas aí, portanto, ao teatro. Com relação aos nossos antepassados, né, que vocês conhecem nas aulas de história como homens pré-históricos. Eles praticavam alguns rituais, né, onde eles viviam, faziam portanto, essas representações que a gente pode chamar representações cênicas, né, essas representações teatrais. E tinha uma função mágica, uma função narrativa. E para isso eles utilizavam alguns elementos da música, alguns elementos corporais, né, dos movimentos da linguagem corporal e da pintura. Então, o teatro ele vai surgir assim que surge o homem, né? Então, assim como a dança, assim como a música, assim como a pintura, elas são usadas nesses rituais, né? Para caça, ou então em louvor aos deuses ou a Deus, ou para contar histórias. Então, nesse período, o homem utilizava esses artifícios de fingimento, né? Esse artifício de fingir que ele era uma outra pessoa, que ele era um outro indivíduo, que ele tinha uma outra vida, e ele fazia essas representações do que acontecia no dia a dia dele. Segundo um estudioso do teatro, ele diz que a função decisiva da arte nesse período foi justamente de conferir poder sobre a natureza, sobre os inimigos, sobre os parceiros, sobre a realidade, enfim, poder no sentido de um fortalecimento do homem, da coletividade, né, humana. Então você já parou para pensar, já parou para imaginar como era a vida desses homens primitivos, desses nossos antepassados? Deveria ser bem difícil, né? Como é que eles viviam nessas sociedades, como é que eles caçavam, como é que eles criavam seus filhos, como é que eles enfrentavam seus medos, suas angústias, suas necessidades. Com certeza deveria ser um ambiente um tanto perigoso, meio desconhecido, né? Com certeza abrigava-se em cavernas, então eles se reuniam ao redor de uma fogueira à noite, e aí no final de um dia difícil, como você sabe, conversa vai, conversa vem, né? Uma história vai puxando outra, e aí o homem ele sente a necessidade de, não só com palavras, demonstrar o que ele viveu no dia a dia dele, como é que foi aquele dia, né? Se ele teve algum momento difícil, como é que ele agiu em determinada situação. Então pronto. A partir daí está caracterizado o que a gente chama de fenômeno teatral. O que é esse fenômeno teatral? É quando nós temos uma pessoa que finge ser algo ou alguém, que a gente chama de personagem. A gente tem uma história ou uma ação que pode ser representada, que é a ação. Também um determinado espaço, né, um local onde acontece essa ação. E, por fim, alguém que veja, que assista a essa representação, essa encenação, que a gente denomina de espectador. Então, portanto, nessa época,
essas divisões que eu falei para vocês, né, entre atores e espectadores, elas não existiam, né? Ou seja, era apenas parte do ritual, né, do lugar comunitário, onde eles contavam essas histórias, onde existia essa situação. Não era chamado de palco, como nós conhecemos hoje, né? Palco ou teatro. Agora, é interessante que essas formas de representação, elas permanecem até hoje, nos nossos dias, né? E a gente vê isso nas manifestações da cultura popular, nos rituais, né? Nas festas, nas celebrações, nas comemorações, entre outras coisas. Então, gente, na Grécia Antiga, o teatro ele já era considerado muito importante. E vocês, acredito que já devem ter visto, se não viram, vão ver, né, nas disciplinas de história, nas disciplinas de filosofia, sociologia, entre outras disciplinas, vocês aprendem que foi lá na Grécia, né, no século VI a.C., que é a Grécia que era considerada o berço do pensamento ocidental, berço da filosofia, das Olimpíadas, da democracia e tantas outras coisas importantes, que vai se desenvolver, portanto, o teatro. O teatro, então, na Grécia, ele vai se desenvolver, né? Então, foi lá que aconteceu pela primeira vez essa divisão. Qual divisão? A divisão de atores e espectadores. Então, assim ficou conhecida até hoje essa forma de representação. Pois bem, o teatro na Grécia, ele teve um começo interessante. Você vai ver por que foi interessante. Ele surge, né, em meio a muita festa, muita dança, muitas músicas, muita celebração. Como vocês devem saber, se não sabem, né, nessas disciplinas que eu citei vão conhecer, os gregos eles acreditavam e eles louvavam muitos deuses, né? Eles tinham praticamente um deus para cada dia do ano. E cada deus tinha uma função. Então existia o deus do vinho, que era considerado, né, muito preferido, né, pelo povo da Grécia. Então chamavam esse deus de Dionísio, né, na Grécia Antiga. Posteriormente, vocês vão ver que lá no Império Romano, esse deus Dionísio era chamado de Baco. Só mudou o nome, mas era o mesmo deus. Então ele era considerado o inventor dessa bebida, o deus que inventou o vinho. E os seguidores de Dionísio, eles faziam essas festas, esses cultos religiosos, essas celebrações, cantando e dançando em homenagem a Dionísio. Então conta a história que foi em meio a uma dessas festas, né, de religiosidade, de festa, enfim, que surgiu as primeiras encenações teatrais para o público, né, lá na Grécia. Então nelas conta-se a história que Dionísio ele fazia as façanhas deles com vinho, as aventuras, as peripécias, enfim. Então a função denominada de ator, ela vai surgir na Grécia, como eu falei, no século VI a.C. E o primeiro ator de que se tem conhecimento se chamava Téspis, né? E o Téspis, ele possuía assim, um talento muito natural e especial para imitar outras pessoas. Ele imitava muita gente, as autoridades, as personalidades conhecidas lá da Grécia. Então, numa dessas festividades de Dionísio, o Téspis, ele sobe, portanto, numa carroça, né, diante de um público, coloca uma máscara, veste uma túnica e começa representando: eu sou Dionísio, o deus do vinho. Então, as pessoas, elas viram isso, né, acharam estranho no primeiro momento, mas gostaram dessa novidade. Então, percebendo o interesse do povo, né, para o teatro, os governantes, os representantes da Grécia, eles passaram a incentivar, né, aqueles que possuíam essa habilidade para imitar. Então, a partir daí, o teatro ele começa a se desenvolver. Os governantes eles instituem e organizam os primeiros concursos teatrais da história, então, que viriam depois a contribuir no desenvolvimento de dois importantes gêneros teatrais que surgem na Grécia Antiga, que é o gênero a tragédia e a comédia, né? Que até hoje
nós conhecemos, né? A tragédia como drama e a comédia como comédia. Então a tragédia ela tem origem nos primeiros e mais sérios momentos dessa celebração religiosa da festa em homenagem a Dionísio lá na Grécia. Né? E narra, entre outras coisas, alguns feitos heróicos, alguns acontecimentos que vão ressaltar justamente o poder dos deuses sobre o destino da humanidade. Já a comédia, ela vem da festividade popular, né, profana, é mais descontraída. Em geral, ela tem um objetivo de fazer críticas sociais e políticas, né, naquela época, e até hoje a comédia cumpre esse papel muito bem. E esses dois gêneros, eles vão dar origem, portanto, a vários outros gêneros teatrais, né? Então, as representações teatrais na Grécia, elas eram compostas por um coro, e esse coro, o coral, composto de vários personagens juntos, eles faziam comentários a respeito de uma determinada história, né? Que era interpretada pelos atores, que eram os atores principais, que a gente denomina de protagonistas, né? E até hoje é assim essa denominação. E esses protagonistas usavam máscaras e túnicas, né? E os principais escritores desses gêneros da tragédia, um deles era Eurípides, também nós temos o Sófocles, que vocês vão conhecer, que é autor de Édipo Rei, de Antígona, né? Esse texto eu vou disponibilizar aqui no SIGA, vocês vão conhecer bem resumidamente. E já um dos mais importantes autores de comédias foi Aristófanes, né, que é o autor de As Nuvens e as Rãs. Então, depois vocês vão fazer a leitura do resumo dessa tragédia de Antígonas, que eu citei, de Sófocles, que é baseada aí na obra As Três Tragédias Gregas, e em seguida, depois, no fórum, vocês vão discutir com seus colegas algumas questões que eu vou colocar para vocês, tá? É isso.